Cara de grávida nós temos o combo perfeito de uma grávida. Muita água aqui, roupinha de gestante. E esse vídeo aqui, ele não vai demorar mais que 10 minutos, com fé em Deus. Gente, estou véspera praticamente de parir a Aurora. Só faltam 4 semanas, digamos assim, né? 4 semanas, para eu ter a minha baby. E eu vou gravar hoje o diário de segundo trimestre. Por que eu demorei para gravar? Porque aconteceram algumas pequenas intercorrências no mês de novembro, quando eu estava migrando para o terceiro trimestre. E eu ia começar a produzir esse material, eu tive algumas pequenas complicações na gestação. E eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu não elenquei o que eu ia falar nesse vídeo como no vídeo anterior. Porque no vídeo anterior eu coloquei caixinha de pergunta lá no Instagram, pedi para vocês perguntarem, né? Se você não me segue lá no Instagram, eu vou deixar passando minhas redes sociais aqui. E também no box de informação tem tudo, todas as minhas redes sociais. Enfim, gente, tá uma loucura a minha vida. A minha gestação não foi fácil. Mas o outro tinha, digamos que um roteiro. Esse aqui eu vou tentar seguir uma cronologia e explicar para vocês como que foi o meu segundo trimestre da gestação. Sou Julie Machado, estou gestante, crio conteúdo para diversas plataformas, multiplataformas, Instagram, TikTok, aqui no YouTube, Pinterest. Vou deixar todas as minhas redes sociais linkadas aqui no box de informação. E agora eu também agreguei ao meu nicho, que era moda e beleza, também a maternidade, né? Porque tá aí dentro da minha nova rotina, do meu novo cotidiano. Então, tô agregando muitos conteúdos interessantes. Então, se você quiser acompanhar, é só ir lá no Instagram, que eu posto 24 horas. Lá eu tô bem mais ativa, também posto conteúdos diferentes no TikTok e aqui no YouTube também. Se inscreve aqui no canal, deixa o botão do teu like e vamos compartilhar aí nossas experiências de gestantes, pra gente não se sentir tão sozinha, porque eu vou te falar um negócio, viu? Que gestação é solitária, mulher. É difícil gestar, não é fácil não, viu? O meu segundo trimestre, ele foi marcado por uma certa melhora nos enjoos que eu tive no primeiro trimestre. O primeiro trimestre vai do primeiro mês ao terceiro mês, né? Da primeira semana até a 12ª semana. E na 13ª semana você entra no segundo trimestre. Da 13ª semana até a 20ª, não sei das quantas aí, você tá no segundo trimestre. Quando eu virei a chavinha, né, do primeiro para o segundo semestre, eu senti uma melhora em algumas coisas, como por exemplo a minha disposição. Eu dei uma boa melhorada na minha disposição, eu estava conseguindo fazer muito mais coisas, porque o primeiro trimestre eu estava assim, só por Deus que eu estava existindo. Como vocês sabem, eu trabalhava em outra cidade, eu estou afastada já tem um bom tempo, vou chegar nessa parte. Então eu tinha que acordar muito cedo, né, para cumprir a carga horária que era exigida nessa instituição. Depois de algumas pesquisas, saber que eu poderia diminuir a minha carga horária, que eu poderia flexibilizar a minha carga horária, inclusive com o apoio realmente dos direitos de uma gestante, né? É direito de uma gestante ela fazer algumas flexibilizações na carga horária, alguns ajustes na carga horária. Se você não sabia disso, fique sabendo disso agora. Além de também você adequar funções, né? Porque tem gestante que faz trabalho braçal e ela não pode devido a complicações na gestação. Então eu senti uma boa melhora na 13ª semana, mas eu ainda enjoei bastante. O meu chá revelação, eu não me recordo agora qual foi exatamente a semana do chá revelação, mas depois do chá revelação eu ainda fiquei umas 2 ou 3 semanas enjoando bastante. Todas as manhãs eu acordava enjoando bastante. E no mês do chá revelação, que foi o mês de agosto, eu tava de licença. Eu solicitei uma licença, porque eu tive descolamento, né? Eu tive sangramento, então eu tive que dar entrada numa licença, porque eu não tinha como ficar nesse trânsito, né? Nesse translado de Jequié, Jaguarara, tendo que acordar cedo e ainda lidar com muitas questões relacionadas ao emocional dos próprios alunos, além também da equipe de trabalho, né, que de certa forma contribuiu negativamente para muitas coisas ruins que aconteceram na minha vida. Quem fez sabe. Comentários maldosos, muita gente falando que eu tava de frescura, que é frescura, que ela é isso, que ela é aquilo, sabe? Muita gente falou mal mesmo de mim. E quem falou sabe, elas falam muito mais de si do que de mim. Todas essas questões relacionadas aos meus enjoos, elas ainda perduraram no segundo trimestre. E no segundo trimestre eu tive uma boa melhora no meu ritmo, né? Eu comecei a ter mais coragem de fazer as coisas, apesar de muito sono depois do almoço, eu tinha muito sono. E como eu moro em Jequié e eu tinha que ficar em Jaguarara, então assim, o meu horário de almoço era na escola. Então eu tinha que descansar por lá. Eu ficava na biblioteca. Até isso eu fui criticada. Me acusaram de ficar na biblioteca de meio-dia até praticamente 2, 3 horas da tarde. Eu tinha muito sono depois do almoço, o que é normal, né? Porque eu ficava assim, bem molinha, sabe? Então eu ficava deitando no chão da biblioteca até que as meninas da cozinha, os amores, elas pegaram
o bicama do quartinho delas e colocaram na cozinha. Então eu passei a descansar lá na cozinha, que inclusive tinha ar-condicionado, na companhia delas. Eu tive uma melhora na minha disposição, mas ao mesmo tempo eu também tinha alguns picos de energia. Às vezes eu conseguia fazer algumas coisas, às vezes eu não conseguia, e era para cima e para baixo o dia todo. Segura essa informação. E muitas vezes eu tinha que gerir algumas coisas e eu não estava disposta a gerir aquilo, né? Eu tinha que gerir. O translado, gente, começou a ser um problema muito grande para mim, porque eu não tinha condições de ficar chegando no horário que eu chegava antes. Sim, eu chegava cedo na escola, até junho eu chegava. Cansei de chegar lá com testemunhas e provas também postadas em redes sociais. Eu chegava lá na escola, às vezes eu chegava às 7 horas, às vezes eu já cheguei 6h30 da manhã. Cheguei cedo, abri a escola, já cansou de acontecer isso. Só que quando eu engravidei, o primeiro trimestre, eu não tive condições de fazer isso. No segundo trimestre, eu ainda cheguei cedo em alguns momentos, mas em outros eu não tinha como. Quando eu dormia na casa da minha mãe, eu conseguia chegar cedo, mas isso não era sempre, até porque o meu marido precisava, é direito dele também acompanhar a minha gestação. Então eu não ia ficar a semana toda na casa da minha mãe só porque fulano ou cicrano sabe que minha mãe mora no entroncamento, então eu tinha que ficar lá para me submeter a essas pessoas que achavam que eu tinha que chegar lá no horário. O marido ele tem o direito de acompanhar minha gestação e eu não estava com condições de chegar tão cedo na escola. Então eu tive que flexibilizar algumas questões de horários na escola. Meus pés eles começaram a me castigar nesse período, né? Eu comecei a sentir muitas dores nas pernas e começaram a aparecer vasinhos, porque eu passava boa parte do meu tempo em pé, subindo e descendo e fazendo um monte de coisa. Deveria ser instituída uma lei que permite que gestantes fiquem quietas ou em setores menos trabalhosos e sejam mais acolhidas do que acusadas. No quinto mês foi o mês que eu mais posso dizer assim que eu fiquei bem. O quinto e o sexto, metade do sexto, eu fiquei bem, porque os enjoos eles cessaram. As ânsias de vômitos também. Eu consegui estabilizar um pouco assim o meu horário. Eu chegava 9 e saía 4 da tarde. Eu tinha aquela questão do horário de almoço, mas enfim, estava tudo certo. Para mim estava tudo certo, né? Consegui ficar bem durante o quinto e o sexto mês. Mas na transição do sexto para o sétimo mês eu tive complicações. Esses problemas eles resultaram em uma situação bem complicada, porque eu tive o meu colo do útero, ele além de ter descido, ele ficou curto e ele abriu. Eu estava com 22, 23 semanas por aí quando eu descobri isso, num exame de rotina. Isso foi bem no período que eu estava sozinha, gerindo a escola de forma interina, na correria. Então eu fui fazer o exame no propósito de ir para o trabalho em seguida. O exame estava marcado para 11 horas, então eu ia para o trabalho em seguida, pegar o transporte e ir para a escola. Só que quando a doutora ela me examinou, a morfológica de segundo trimestre, ela viu que o meu colo, além de estar curto, eu estava com ele aberto, ou seja, um risco de prematuridade extrema. Em outras palavras, de forma mais direta, eu poderia perder minha filha. Ela poderia simplesmente escorregar, pelo que eu entendi. Porque o meu colo ele estava aberto, eu poderia estar ali fazendo minhas funções diárias e simplesmente parir, né? E quando eu ver, a criança já saiu. Aquilo caiu como uma bomba, eu registrei tudo isso nas minhas redes sociais, no meu Instagram. Eu postei, inclusive, tem um vídeo com o meu médico explicando algumas das soluções que a gente conseguiu encontrar, que ele encontrou para segurar a minha filha. Inclusive, essa solução não tem no SUS, que no caso é um pessário. Ele inseriu um dispositivo em minha vagina, ele introduziu na minha vagina e meio que prendeu no colo do meu útero, dessa forma assim, ó, um dispositivo, assim, tipo um anel, para segurar o colo do meu útero e ficar fechado. Ah, Júlia, isso tudo foi por causa de estresse? Também. Eu associo muito aos estresses que eu tive, a todas as questões relacionadas às últimas semanas no mês de outubro. Foi em novembro isso que aconteceu, dia 9 de novembro. Então, no mês de outubro, no meio do mês de outubro para o final, eu tive essas questões relacionadas à escola. Então, acho que o estresse foi tão grande que eu acabei somatizando tudo isso no meu corpo. E também, assim, pode ser uma questão do meu próprio corpo mesmo, né? Eu sou uma mãe de primeira viagem, então, às vezes, o meu corpo ele não estava preparado para essa aventura que é gestar, né? É realmente uma condição do meu corpo, mas eu não descarto também a questão do estresse que eu vivi lá nesse período.
E eu solicitei tantas vezes ser exonerada de cargo, né? Desde julho que eu falo, me exonera de cargo, me exonera de cargo, me exonera de cargo. Não, e nesse período eu estava sozinha gerindo a instituição, acabou que eu só consegui gerir a instituição durante duas semanas sozinhas, porque eu precisei me afastar e entrei de licença médica desde novembro. Iniciei o terceiro trimestre da gestação no 7º mês já afastada, porque foi quando eu descobri essa prematuridade extrema. A gente fez esse procedimento e ele não é um procedimento indolor, eu senti algumas dores, mas suportável, né? Eu tô pensando aqui para tirar o pessário, como é que vai ser. Então eu precisei me afastar das minhas funções laborais ou laboratoriais, nem sei. Então, assim, o segundo trimestre ele foi marcado por muito estresse. O primeiro trimestre ele foi marcado por muitos enjoos, passei muito mal, tive também algumas pressões psicológicas que eu sofri no trabalho, mas o segundo trimestre foi ainda pior. E isso me fez realmente me afastar literalmente de todos. Então, eu dei entrada em remoção, dei entrada em exoneração. Saiu? Não saiu ainda. E se não sair, eu peço para sair do estado. Estabilidade financeira nenhuma compra a minha sanidade emocional. Eu não tenho raiva, mas eu guardo mágoas. E eu vou demorar bastante para conseguir ainda ter acesso novamente a essas pessoas. Então, eu me distanciei completamente. E a partir desse momento, eu vivi uma gestação perfeita. Porque, apesar de todos os problemas que eu tive, do colo aberto, baixo, do risco da prematuridade extrema, a partir do 7º mês eu consegui realmente gestar em paz. Porque eu estava ao lado de pessoas que me protegiam, que me acolhiam. E, gente, não tem coisa pior do que você lidar com gente assim. Ah, porque minha gestação foi perfeita, porque eu trabalhei, porque eu fiz, porque eu pulei de paraquedas, porque eu capinei o mato da minha casa todinha. Eu, infelizmente, não pude ser essa pessoa. Eu fui realmente frágil, sou frágil. E eu tenho cortado um dobrado para gestar a Aurora, que não fazia parte dos meus planos da minha vida. E eu, ao longo dessa gestação, eu tive que maturar tudo isso, né? Não foi uma gestação planejada, mas ao longo desses praticamente 9 meses, né? Ao longo desse período, eu comecei a realmente desejar essa gestação. E hoje eu não consigo me imaginar mais aquela Juliana de antes, né? São outras vivências. A partir de então, você consegue enxergar novas prioridades e novos horizontes. Hoje, se eu puder dar um conselho para você, mãe, gestante, o conselho que eu te dou é: seja firme nas suas palavras e nas suas decisões. Mesmo que todas as pessoas sejam contra você, seja firme nos seus posicionamentos. Se você está passando por alguma situação que está te incomodando, que não está te fazendo bem, fale, exponha. Não fique guardando, porque se você guarda é pior para você e para o seu filho. E se você expor, tenha firmeza nas suas exposições, tenha firmeza nos seus posicionamentos e procure os seus direitos realmente, porque se você ficar se escondendo das pessoas, da sociedade, porque o povo vai apontar o dedo, você realmente vai viver uma gestação inteira num casulo, né? A gestação ela já é solitária, já é difícil. E se você for realmente dar ouvidos a essas pessoas que não te acolhem, você vai sofrer muito, como eu sofri. Eu realmente só vim viver a gestação e sua completude quando eu fiquei em casa, perto de pessoas que me acolhiam e não me acusavam. Eu já estou praticamente nos dias, né? Só faltam 5 semanas para eu ter a Aurora. Então eu vou entrar numa nova fase da minha vida. Eu espero poder compartilhar com vocês e continuar sendo ativa. Prometo que eu vou gravar o diário do terceiro trimestre. E quando eu gravar o terceiro trimestre, eu vou explicar mais sobre essa questão do pessário, do colo curto e colo aberto. Também vou explicar mais sobre a questão da prematuridade extrema. Mas de antemão já contei para vocês que eu tive essas intercorrências, porque foi entre o segundo e o terceiro trimestre, né, que aconteceram essas coisas. Aí eu vou compartilhando com vocês também, eu prometo que eu vou trazer mais conteúdos aqui pro canal. Lá no Instagram eu tô trazendo conteúdos diários e no TikTok também conteúdos diários. E é isso, gente. Grande beijo, fiquem com Deus. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta buchudinha. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, de curtir o vídeo, de me acompanhar nas redes sociais se você gosta de conteúdos maternos. E também moda, beleza, porque eu vou continuar produzindo conteúdos com fé em Deus. Tchau!